Ter uma empresa que anda sozinha é com certeza um sonho de todo empresário. E uma das perguntas que eu ouço constantemente é como eu faço para conseguir que a minha empresa ande sozinha. Eu diria que fazer uma empresa andar sozinha é um caminho totalmente possível, que o empresário pode e deve fazer. Mas sabemos que toda a caminhada começa com o primeiro passo. O meu nome é Fernando Guimarães. Eu sou do Empresa que Dá Certo. Aqui, nós sempre trazemos temas que ajudam os empresários a terem uma empresa que anda sozinha, trabalhando menos e lucrando mais. E hoje nós vamos abordar um passo muito importante, o início da sua caminhada, porque tudo começa com a sua liderança. Uma das razões que mais influenciam o empreendedor a trabalhar 10, 12, 14 horas por dia está ligado à sua liderança. A liderança, quando não é entendida, faz com que você, como empresário, cometa alguns equívocos que te colocam 100% focado no seu operacional. Porém, sem a eficiência e a efetividade na sua execução. Quando você fica 100% focado no seu operacional, e fica o dia inteiro resolvendo problemas, o que acontece na prática é que você está desperdiçando o seu tempo. E, na verdade, o que você precisa fazer é, 1. Aprender a planejar o trabalho que deve ser feito, em vez de fazer o trabalho para os seus colaboradores. Percebe a diferença? Você tem que aprender a planejar o que precisa ser feito, planejar e criar as rotinas certas, os processos certos, para que os seus colaboradores executem as tarefas da melhor maneira possível. E não você ficar perdido no operacional, sendo totalmente absorvido, executando, na verdade, as tarefas que eles deveriam estar executando. Segundo ponto, selecionar as pessoas capazes de realizar esse trabalho. Esse é um ponto que eu sempre destaco, porque eu sei que pessoas são um grande diferencial na sua empresa. As pessoas são um grande diferencial em qualquer empresa, principalmente para você ter uma rotina mais otimizada e que funcione. E também para que as tarefas sejam executadas da melhor forma possível. Okay? Terceiro ponto, fixar os objetivos e as entregas de cada um. Esse é um ponto que você deve se dedicar, porque quanto mais os seus colaboradores entendem o que você espera deles, melhor será a sua execução. Se a sua execução melhora, isso significa que menos tempo envolvido no operacional resolvendo problemas e não otimizando as rotinas, você irá passar. Porque você pode e deve acompanhar o seu operacional, mas não resolvendo um problema a cada 5 minutos, ok? No final do dia, você termina exausto, com a sensação que trabalhou muito, mas na verdade acabou produzindo pouco. O quarto ponto, responsabilidade. Esse é um ponto importante e ajuda as pessoas a assumirem as suas responsabilidades. Significa o quê? Significa deixar claro para os colaboradores a importância deles executarem as suas tarefas da melhor forma possível, entendendo como a sua participação e o seu envolvimento e engajamento são extremamente importantes para a empresa. Isso os ajuda a crescer. Ou seja, você passar responsabilidade, deixar as pessoas assumirem determinadas responsabilidades é extremamente fundamental para o crescimento delas, ok? Para elas se tornarem colaboradores mais engajados, mais envolvidos com o seu negócio, ok? E também preocupados na sua execução, preocupados em executar as suas tarefas da melhor forma possível. Você precisa adquirir definitivamente a habilidade de lidar com pessoas e aprender a fazer a leitura de cada colaborador e também desenvolvê-los, lhe dando responsabilidades, fixando os objetivos de cada um e deixando claro o que você espera deles. Isso pode parecer que não é importante, mas é extremamente importante. Eu canso de pegar empresas onde as pessoas não sabem direito quais são as entregas dela, qual é a entrega principal que ela tem que fazer, qual é a responsabilidade que ela tem e o que isso envolve se ela não entregar direito, quais são as consequências disso. Quando o colaborador tem isso, é muito claro
tá? Com certeza o seu desempenho melhora muito, porque ninguém gosta de errar. Todas as pessoas gostam de acertar, todas as pessoas gostam de ser reconhecidas, todas as pessoas gostam de ser elogiadas. Mas você precisa também entender que as pessoas precisam compreender na íntegra, de uma maneira fácil e direta, o que você espera delas e quais são as entregas principais que ela tem que fazer para a empresa. E é exatamente aí que a liderança se torna bastante estratégica. Quando você se torna mais estratégico, você com certeza se torna menos operacional. No operacional, você planeja o que deve ser executado por cada um, ok? Você supervisiona, você planeja e principalmente como deve ser executado. Se você percebeu, a sua execução começa a ser trabalhada exatamente a partir desse ponto, dando os primeiros passos para você se tornar uma empresa que anda sozinha. Nós vamos agora para o segundo ponto, em relação à sua liderança, que deve ser formar líderes. Quando você trabalha esses pontos, com certeza você vai entender quem é capaz de enfrentar responsabilidades, quem é capaz de respeitar os valores da empresa, fazer as entregas necessárias para um bom andamento da execução e, consequentemente, um bom andamento do ambiente da empresa e das entregas entre as pessoas e entre os setores. Quando você enxerga essas pessoas, isso pode ser o primeiro vislumbre de um dos seus futuros líderes. Ou seja, não se esqueça que você precisa formar líderes, ok? Então, quando você começa a enxergar que são as pessoas que conseguem ter responsabilidade, que elas conseguem estar mais engajadas, que elas conseguem estar mais envolvidas com a sua empresa e se preocupam em executar as suas tarefas da melhor forma possível, realmente se preocupam com as suas entregas, querem realmente se esforçam para acertar, ali você pode enxergar que você pode ter um diamante bruto que você pode lapidar, transformando essas pessoas, ajudando elas a crescer e transformando elas em futuros líderes do seu negócio. Por quê? Porque para crescer, você vai precisar formar líderes dentro da sua empresa. Mas voltando ao foco da sua liderança, você deve resistir à questão de que só você sabe resolver os problemas, que só você consegue realizar determinadas tarefas da melhor forma possível, que sem você a empresa não anda. Você deve resistir isso, porque o que acaba é que você está com isso consolidado no seu subconsciente e não se dá conta. Então é quase como um magnetismo. O operacional te atrai, o operacional te chama e te atrai o tempo inteiro. E você gosta de estar lá envolvido no operacional, embora isso te canse. Embora chegue no final do dia, tenha que passar muito mais tempo enquanto todo mundo vai embora para você realizar aquilo que você precisava fazer, as suas tarefas como empreendedor que você precisava fazer, as suas rotinas. Embora isso acabe, às vezes, muitas das vezes, embolando completamente o seu dia. Mas, inconscientemente, você gosta de estar ali no operacional. E você precisa se libertar desse operacional para ser mais estratégico. Porque se você não sair desse looping, jamais vai conseguir criar líderes na sua empresa. Por quê? Porque se você resolve tudo, as pessoas vão ficar mal acostumadas ou vão ficar sempre esperando a sua decisão. Criar líderes na sua empresa é exatamente o que falta. A falta de líderes te impede de crescer. Você precisa entender isso. A falta de líderes te impede de crescer, porque você não consegue aumentar de tamanho tendo que fazer tudo. Okay? Entenda que o que te trouxe do zero quando você fundou a empresa até hoje, tá? Preste bem atenção, o que te trouxe do zero quando você fundou a empresa até hoje, dificilmente é o que vai te levar para o próximo nível. Para você ir para o próximo nível, você tem que estar preparado, você tem que ter alicerces dentro do seu negócio, você tem que ter o seu pessoal com entendimento maior da importância da execução, você tem que ter passado por vários problemas operacionais e ter deixado esses problemas para trás. Você precisa de líderes para você delegar e poder cada vez mais olhar para o estratégico e realmente no seu operacional você definir as rotinas, otimizar, supervisionar e orientar. Esse é o seu papel como líder, para crescer de uma forma sustentável. Para crescer de uma forma sustentável, você precisa melhorar a sua capacidade de liderança e de gerenciamento das pessoas, dos seus colaboradores.
E para formar líderes, você precisa definir tarefas e responsabilidades. E precisa delegar e passar responsabilidades para as pessoas. Você vai se surpreender quando você começa a passar responsabilidade para as pessoas. E aqui eu não estou falando de você passar responsabilidade para qualquer um, não. Eu estou falando para você passar responsabilidades e formar líderes que são exatamente aquelas pessoas que nós acabamos de comentar, que você enxergou potencial. Aquelas pessoas que você viu que elas estão prontas, que elas dão algo mais. Elas estão prontas para evoluir. Okay? Então você pode realmente dar oportunidade a essas pessoas e formar essas pessoas dentro da sua empresa. A sua participação deve estar focada em planejar, em aconselhar, em orientar e em supervisionar. Se o que está sendo feito está dentro daquilo que foi planejado, está de acordo com as rotinas da forma que você traçou. É isso que vai dar oportunidade para as pessoas crescerem, adquirirem as suas próprias responsabilidades e, tendo como consequência, elas vão crescer profissionalmente, se tornando os colaboradores que você precisa para dar sustentabilidade ao crescimento do seu negócio. Então, para que você consiga delegar as tarefas com segurança, as pessoas precisam ser devidamente preparadas. E a sua função como líder é exatamente preparar essas pessoas e depois monitorar, avaliar o desempenho de cada um, oferecendo o feedback necessário, oferecendo a orientação necessária que elas precisam para ir evoluindo e melhorando a cada dia. Nesse processo, é preciso que você entenda que você vai claramente compreendendo quem está determinado a assumir determinadas funções, quem está se habilitando, quem está se esforçando e quem realmente vai conseguir fazer as entregas que a sua empresa precisa. É só você melhorar a maneira como você observa os seus colaboradores e puxa por eles, desenvolve eles, oferecendo responsabilidades, oferecendo desafios. Agora eu vou falar aqui de alguns detalhes de como o seu comportamento pode estar sendo equivocado em relação aos problemas que te consomem no seu dia a dia. Então, em relação aos problemas, você corrige o que está errado, né? Quando acontece algum problema, você corre e corrige o que está errado, mas você se preocupa em ensinar? Você corre e corrige, em vez de você ensinar como fazer para que esses erros não se repitam mais? Você se preocupa nisso? Porque quando você está atuando sempre no efeito, a causa vai continuar se repetindo. Então você tem que ir na causa. No caso dos seus colaboradores, se eles estão executando alguma tarefa de maneira equivocada e você vai lá só corrige a tarefa, isso vai continuar se repetindo. Você precisa ensinar a eles como fazer da melhor forma possível, ok? Para que eles não fiquem cometendo o mesmo erro. Porque senão você fica com uma série de erros recorrentes te consumindo. E o detalhe é que isso parece uma coisa simples, parece uma coisa fácil, mas isso acontece o tempo inteiro sem que você perceba. Isso tira também, sem perceber, o poder de decisão de cada um. E toda vez que aparece um problema, eles vão te acionar. Por quê? Porque você se concentra sempre em resolver tudo, ok? Se você se concentra em resolver tudo, você também está tirando a oportunidade de cada um decidir, de cada um melhorar, de cada um resolver os problemas para você não precisar ficar tendo que resolver tudo. É preciso que você faça essa reflexão. E olhe, se alguns procedimentos desses não fazem sentido para você, porque isso acontece sempre de maneira inconsciente. Entendeu? No dia a dia, você acaba vendo os problemas, você corre para cima deles para resolver, mas você não cuida estruturalmente de o que você deve fazer para esses problemas pararem de acontecer, acontecerem menos ou até não acontecerem mais. Se você sempre tem a palavra final em tudo, isso é um outro ponto, você está criando uma empresa totalmente dependente de você. Se só a sua palavra que serve, as pessoas não só não vão aprender nunca a decidir, como a sua empresa vai estar sempre dependendo de você. E se a sua empresa é sempre dependente de você em todos os detalhes, o que acontece? Novamente, de uma forma inconsciente, sem você perceber, você acaba sendo atraído para o seu operacional, atraído para resolver esses problemas. Você é atraído para a sua rotina. Só que não é sua rotina estratégica, é uma rotina totalmente operacional, que você pode até reclamar, mas acaba que já está um pouco acostumado a fazer isso.
ok? Se você está se sentindo sufocado, é hora de parar e resolver isso. Para te orientar, você precisa observar o fluxo de trabalho. Tá? Você precisa observar como é que o fluxo de trabalho está acontecendo e construir um fluxo que funcione de forma muito mais otimizada, atacando a causa e não ficar fixo só resolvendo os problemas. Por quê? Se você ficar fixo apenas resolvendo os problemas, você só está atacando as consequências. E quando você só ataca as consequências, você está alimentando os problemas para que eles sejam problemas recorrentes. É preciso fazer essa reflexão. Eu insisto nesses pontos, por quê? Porque eu enxergo claramente que esse é um ponto que ele roda, a gente roda e sempre bate no mesmo ponto. Roda e sempre bate no mesmo ponto. E você, como empresário, está fazendo isso. E por quê? Porque isso está no seu subconsciente, isso está na sua mentalidade, isso está no seu mindset, como a gente costuma dizer. Quando você ataca as causas e ensina o seu pessoal a trabalhar a solução na origem, você ensina a solução na origem, você está ajudando também a sua equipe a amadurecer, ok? Quando você se torna responsável pelo sucesso dos seus colaboradores, eles também acabam, em contrapartida, se tornando responsáveis pelo sucesso da execução das suas tarefas e, consequentemente, do sucesso da sua empresa. Por isso é tão importante você orientar, por isso é tão importante você dar responsabilidade, por isso é importante você ensinar eles a combater a causa e não viverem combatendo os efeitos. Liderar tem que ser uma relação de respeito, de engrandecimento e, principalmente, uma relação ganha-ganha, que seja boa para você e que também seja boa para os seus colaboradores. No seu monitoramento, no monitoramento da sua execução, você deve observar quem está tendo dificuldade em relação a alguma tarefa e oferecer ajuda. Porque às vezes está todo mundo até executando relativamente bem e alguma pessoa está com uma dificuldade e aquela dificuldade acaba gerando uma série de retrabalhos, ou acaba engarrafando todo o processo de execução. O seu trabalho, como líder do negócio, é entender isso, ok? O seu trabalho como líder do negócio, entenda, é planejar e distribuir as tarefas, organizar o fluxo da execução, oferecer a sua ajuda e orientação sempre que você perceber que alguém está em dificuldade de execução de alguma tarefa. Monitorar o desempenho, o andamento das tarefas. Ok? Avaliar o desempenho de cada um isoladamente, para você entender se tem alguém tendo alguma dificuldade. Porque às vezes a dificuldade fica um pouco mascarada e você não consegue perceber porque no todo a execução não está andando como você gostaria ou como ela poderia andar. É entender quando você precisa entrar em ação de maneira estratégica. E também entender quando você precisa, no caso, trocar algum colaborador, ok? Porque isso também acontece. Tem pessoas que não se adequam quando você começa a mudar as diretrizes dentro da empresa, quando você começa a impor um outro ritmo de execução, quando você começa a impor um novo fluxo de execução das tarefas para melhorar o processo da sua empresa. Então, alguns colaboradores, infelizmente, você vai ter que trocar, porque eles não vão se adaptar a determinadas formas de trabalho e vão acabar atrapalhando a evolução do seu negócio como um todo, ok? E aí tem um outro detalhe também, você precisa melhorar o seu processo de contratação, ok? O seu processo de contratação é uma outra coisa que você precisa melhorar. Por quê? Porque é na porta de entrada que você já pode começar a elevar o nível das pessoas que trabalham com você e, consequentemente, o nível da execução na sua empresa. Agora, um outro detalhe, fique de olho também na sua comunicação, que você tem que ficar de olho. Será que você está se comunicando bem com as pessoas? Será que as pessoas estão entendendo a sua mensagem? Será que elas estão conseguindo realmente entender aquilo que você está pedindo delas? Aquilo que você está exigindo delas? Um dos grandes detalhes na sua comunicação é exatamente aprender a ouvir. Aprender a ouvir e também aprender a absorver as informações que você recebe. E também saber separar quais são as informações que são realmente relevantes e quais são as informações que você não encontra relevância nenhuma, que você pode desconsiderar. Por quê? Porque várias vezes as pessoas que estão na ponta, os seus colaboradores que estão na ponta, têm muitas informações valiosas para te trazer a respeito de algum cliente, a respeito de alguma coisa que não está funcionando direito. Podem até te dar alguma ideia de como você melhorar determinado processo, determinada entrega, mas para isso
você precisa aprender a ouvir. Agora, não se esqueça que executar toda essa prática envolvendo as pessoas, melhorando o nível das pessoas, esclarecendo elas, significa estar disponível. Mas não é simplesmente estar disponível, é estar disponível com ouvidos de ouvir com paciência e com empatia. Porque muitas vezes as pessoas não vão entender direito aquilo que você está tentando passar para elas. E você vai ter que procurar caminhos para explicar o que você precisa e como você precisa que seja feita determinadas tarefas com paciência e tendo empatia. Para quê? Para você conseguir ter o comprometimento do seu time. Empatia simplesmente é você se colocar no lugar do outro e entender como é que você gostaria de receber determinada notícia, como é que você gostaria de que a sua dúvida fosse esclarecida. Isso tem que ser feito de uma forma leve, de uma forma tranquila, para que as pessoas não se sintam intimidadas. É você pensar sempre com estratégia. Inclusive, em todo esse processo de gestão que nós estamos conversando aqui, de liderança, é pensar sempre com estratégia. Isso tem que ser uma das suas metas, para a sua empresa internamente e para você conseguir crescer. E ser estratégico é o quê? Ser estratégico é se preocupar com o seu modelo de negócio. Quando você está preocupado com o seu modelo de negócio, se o seu modelo de negócio está adequado, se ele está atualizado, se ele está fluindo, você está sendo estratégico. É se preocupar o quê? Segundo ponto, como você está preparando a sua empresa para crescer. Isso é ser estratégico, porque você trabalhar exclusivamente no dia a dia, sendo absorvido pela sua rotina, se você está fazendo isso o tempo inteiro, você com certeza não está sobrando tempo nenhum para você se preocupar e principalmente preparar a sua empresa para crescer. Então, ser estratégico é preparar a sua empresa para crescer. Terceiro ponto, o que você quer realizar com o seu negócio? Ser estratégico é fazer essa reflexão. O que você quer realizar com o seu negócio? Qual o seu objetivo? Qual o seu grande objetivo? Quarto ponto, como você deseja se posicionar no seu mercado? Pensar dessa forma é exatamente ser estratégico. Você pode não estar posicionado da forma que você gostaria hoje no mercado, mas como é que você deseja e pretende melhorar o seu posicionamento no seu mercado? Como cada pessoa pode contribuir para a execução da sua estratégia, da estratégia que você definiu para a sua empresa? Todas essas são posturas estratégicas que você deve ter para poder elevar o seu negócio ao próximo nível. Um outro ponto muito importante, você precisa aprender a estabelecer prioridades. Porque quem tem várias prioridades, 5, 10 prioridades, acaba não tendo nenhuma prioridade. É aquela história do empresário que tem muita iniciativa, mas tem pouca acabativa. E aí, quando ele começa várias coisas, mas não consegue acabar nada direito. E isso acaba tendo consequências diretamente no seu operacional. Isso acaba sendo um dos motivos que talvez acabe causando e trazendo novos problemas que você é obrigado a resolver. Então, um outro detalhe que é muito importante, que é muito, muito importante, ter pensamento de longo prazo. Isso é uma das coisas que as empresas precisam fazer para não ficarem do mesmo jeito, do mesmo tamanho, durante anos. Você encontra várias empresas que estão do mesmo tamanho durante anos, mas elas não têm visão de longo prazo. Você imagina o seguinte, essas empresas estão sempre trabalhando dia a dia, achando que isso é o mais importante, mas como o tempo é implacável, ele segue passando. E dessa forma, é muito fácil a gente encontrar empresas aí que estão há 3, há 5, há 10, há 15 anos, há 20 anos, trabalhando do mesmo jeito, da mesma forma, ou seja, cuidando apenas do dia a dia, para se manter vivo. A desculpa é, não, eu tenho que cuidar do dia a dia para me manter vivo. Mas o que elas não conseguem entender é que elas estão sempre lidando com os mesmos problemas. E o pior é que quando eu pergunto, qual é a sua visão de longo prazo? Qual é a visão de longo prazo para o seu negócio? Para onde realmente você quer levar o seu negócio? Frequentemente eu escuto como resposta o seguinte: eu mal consigo dar conta do dia a dia, você ainda quer que eu pense em longo prazo? Mas é exatamente por pensar dessa forma que as empresas passam anos trabalhando do mesmo jeito, do mesmo tamanho e tendo os mesmos resultados e sempre focados no dia a dia. E o empresário acaba sendo cada vez mais consumido por essa rotina estressante de muito trabalho
e pouco resultado. Ser estratégico, agora, em relação às pessoas, é saber se os seus colaboradores estão devidamente desenvolvidos e orientados para executar o que a empresa espera deles. Ser estratégico em relação às pessoas é saber se eles conhecem e entendem os pontos básicos da estratégia da empresa, se eles conseguem fazer esse link. Não precisa ser de toda a estratégia da empresa, mas dos pontos básicos, para que eles ajudem a construir e se sintam parte disso e responsáveis por isso também. Isso é ser estratégico em relação às pessoas. Ser estratégico em relação às pessoas é entender quais são as dificuldades e os obstáculos que os seus colaboradores estão enfrentando, que muitas vezes não têm coragem de trazer até você. É você ter a sua visão ampliada, é você perceber isso. É você ir oferecer ajuda antes de virem te perguntar, antes de virem te pedir essa ajuda. É trabalhar para formar equipes fortes, ok? Ser estratégico em relação às pessoas é definir metas claras por colaborador. E isso aí significa você pegar a grande meta da empresa e vir atomizando ela, ou seja, vir quebrando ela em metas menores, até você chegar na meta que caiba você ter de cada colaborador ou de cada setor, ok? Para que todo mundo possa entregar o seu pedacinho e contribuir para o resultado da empresa. Isso significa, em termos de atitudes, você dar metas individuais para você conseguir cobrar o coletivo. E também você entender com mais clareza quem é que está lhe entregando o resultado. E quem é que está tendo alguma dificuldade ou quem realmente não tem condição de estar em determinada função porque não consegue entregar o resultado. É você definir as prioridades de cada um. Porque eu canso de ver as pessoas no operacional trabalhando o tempo inteiro por demanda. Eles não têm prioridade nenhuma. Eles acabam trabalhando por demanda, acabam trabalhando por onde grita primeiro. E isso é uma das principais razões para que o operacional seja extremamente confuso. Ok? Então é preciso que as pessoas aprendam a trabalhar com prioridades. Quando você começar a trabalhar para criar os seus líderes, se concentre em formar líderes fortes com responsabilidade. Agora, eu vou tratar aqui, vou pegar alguns pontos aqui, que são alguns equívocos em relação à formação de líderes. Ou seja, quando a empresa decide que ela vai começar a formar líderes, ela comete, às vezes, alguns equívocos que são muito recorrentes. O primeiro deles, formar os líderes, mas não deixá-los liderar. É muito comum as empresas formarem líderes, mas não deixarem eles liderarem. Isso normalmente acontece por dois motivos. O primeiro é, você formou os líderes, mas não tem confiança neles ainda. E nesse caso, se isso está acontecendo, você precisa rever a sua confiança neles e prepará-los da melhor forma possível para as decisões que eles precisam tomar no dia a dia, para que você também se sinta confortável. O segundo motivo, você está tentando delegar, mas carrega ainda fortemente a característica de ser centralizador. Então a última palavra tem sempre que ser sua. A última palavra de qualquer decisão tem que ser sua. E com isso você acaba impedindo o líder que você acabou de criar de liderar. Isso vai acabar com os seus líderes. Isso vai fazer com que você forme lideranças fracas, porque eles vão estar sempre dependentes de você. Vão estar sempre com medo de tomar determinadas decisões. Entenda que as pessoas, e nem você, vão tomar todas as decisões certas. Ninguém acerta sempre. No mundo dos negócios, acertar e errar faz parte. Claro que a gente tem que procurar acertar muito mais do que errar, mas todo mundo, quando está começando, quando está assumindo algum cargo de liderança, acaba cometendo alguns equívocos. Então, as consequências imediatas é que os comandados desses líderes, os seus comandados, no caso, vão perceber que, na verdade, eles não mandam em nada. E, portanto, não vão levar essa liderança a sério como ela deveria ser levada. O que significa isso? Vai significar falta de comprometimento. Porque eles sabem que, na verdade, eles não estão tomando as decisões, eles não estão liderando. Ok? Então, isso acaba trazendo uma falta de comprometimento. E o pior é que quem está fazendo com que tudo isso aconteça é o empresário. Isso é mais comum do que você imagina. Se você não der autonomia para as pessoas, se você forma os líderes, mas não dá autonomia para eles, eles nunca vão se transformar no líder que você precisa para mudar a sua empresa, para mudar
o seu negócio de patamar, para levar o seu negócio para um outro patamar. Liderança sem autonomia fica andando em círculos, tentando fazer que as coisas aconteçam, mas sem conseguirem realmente efetivar a realização das tarefas da maneira que eles poderiam. E eles acabam desgastados e estressados. Ok? E o pior é que se você não dá autonomia na tomada de decisão, mas cobra resultados como se tivesse dado total autonomia para acontecer, você está reforçando uma política que vai automaticamente desgastando, estressando e desengajando as pessoas da sua empresa. É muito comum nesse processo de liderança, principalmente quando a empresa está crescendo, que algumas pessoas não se adaptem aos novos tempos. Eu já chamei a atenção para isso. Isso é mais comum do que você imagina. Eles continuam querendo trabalhar como se a empresa ainda fosse de outro tamanho, ainda tivessem outros objetivos. Mas como eu costumo dizer, que quando a empresa cresce, todos têm que crescer com ela. Não só em tamanho, mas também em amadurecimento e em maturidade. É muito comum nesse caso que alguns colaboradores mais antigos não aceitem as novas determinações, não admitam serem cobrados pela entrega de resultados e se recusem a se adaptar ao novo momento da empresa. Infelizmente, alguns colaboradores não irão aceitar as cobranças, as metas, as novas rotinas, os processos e, por isso, acabarão sendo substituídos. Isso é mais comum que você imagine, você tem que estar preparado para isso. Porque, como eu costumo dizer, uma empresa não é uma ação entre amigos. A empresa existe para dar resultado e crescer. E você, como empresário, não pode esquecer que o risco do negócio é 100% seu. Você deve, sim, oferecer oportunidades a todos. Mas os que não querem evoluir e crescer junto com a empresa não podem atrapalhar o seu crescimento. Que isso fique claro. Essa confusão que se instala precisa ser percebida rapidamente por você, como empresário, para que você tome, de uma forma mais rápida possível, todas as medidas cabíveis para que isso não fique acontecendo, se repetindo e destruindo o ambiente de trabalho do seu negócio. Se você, como empresário, não faz nada, você vai contribuir cada vez mais para que os líderes tenham uma liderança fraca, ok? E líderes com liderança fraca significa que você vai continuar tendo que se envolver no operacional de uma maneira que você não deve se envolver, que não precisa se envolver. Okay? O problema que você precisa entender é que isso vai impactar diretamente no seu resultado. Porque essa queda de braço com colaboradores que querem fazer certo, que querem crescer, com outros que não aceitam as novas determinações, que não aceitam evoluir, vai acabar gerando muitos erros de execução. Muitos erros de execução vão acabar sendo cometidos, não se engane. Quando isso acontece, fica claro que a empresa está sofrendo de imaturidade e que, às vezes, está sendo alimentada por você por não tomar as decisões cabíveis. O que acontece é que, muitas das vezes, os seus novos líderes estão tentando liderar, mas como a última palavra é sempre sua, e todo mundo na empresa sabe disso, a insubordinação acaba se instalando. E às vezes não é uma insubordinação explícita, é uma insubordinação velada, que acaba tomando conta do seu operacional. E na verdade isso fica tão evidente que acaba se refletindo diretamente nos resultados da empresa e, consequentemente, no aumento dos problemas. Então é importante você ter essa consciência. Por isso é preciso que você escolha os seus líderes e prepare-os e defina o que você espera deles. E vá dando autonomia gradativamente para eles ganharem confiança e aprenderem realmente a liderar e você também se sentir confortável de ir passando essa liderança para eles. Algumas pessoas são muito resistentes à mudança e por isso insistem em não acatar as novas diretrizes desses novos líderes. Mas com o tempo, esse quadro tende a se agravar. Você precisa perceber que essas pessoas não estão querendo acatar as novas determinações ou as determinações dos novos líderes e intervir, porque com o tempo essa situação só agrava, gerando um ambiente confuso, ok? E nocivo para a empresa. Então agora eu vou te dar algumas dicas importantes. Se você não consegue renunciar à execução e quer controlar tudo, você precisa rever essa postura.
Você precisa desenvolver um sistema de acompanhamento que te deixe mais confortável em relação aos líderes que você acabou de formar na sua empresa. Você precisa monitorar o desempenho através dos indicadores. Indicadores é uma ferramenta que te ajuda, facilita você monitorar o desempenho. Você precisa assumir as suas responsabilidades de líder e focar nos passos que você precisa dar para levar o seu negócio ao próximo nível. Acompanhe as decisões das suas lideranças, incentivando, esclarecendo e orientando, mas jamais desautorizando os seus líderes. Agora, eu vou te passar aqui algumas perguntas para você se focar e responder tendo um olhar mais estratégico. Quando você está com o olhar mais estratégico, essas são as perguntas que você tem que se focar e responder. Então, estamos trabalhando com os produtos e serviços certos? Como está o nosso mercado? Você está fazendo essa análise? Como é que está o seu mercado? Essa é uma análise que você tem que fazer o tempo inteiro. Se você está muito focado no operacional, você não consegue ser estratégico. E essa é uma análise estratégica. Qual é o meu diferencial em relação à minha concorrência? Você está de olho na sua concorrência? O que a sua concorrência está fazendo? Novamente, se você acaba sendo totalmente absorvido pelo seu operacional, você acaba nem tendo tempo de enxergar o que a sua concorrência está fazendo, o que ela está oferecendo para os clientes. Uma outra pergunta para você responder, sendo estratégico. A nossa empresa está focada em atender às necessidades dos nossos clientes? Isso é um foco estratégico que você não deve perder jamais. Ok? Outra, como inovar em geração de valor, tanto para os meus clientes quanto para a empresa. O meu pessoal está capacitado e qualificado para atender às necessidades de execução da minha empresa? Isso tudo é um olhar estratégico, é um olhar diferenciado que você passa a ter. O que eu posso fazer para melhorar o lucro do meu negócio? Como me preparar para crescer de forma sustentável? Quais são os nichos dos não clientes que eu posso pensar em trabalhar, desenvolver alguma coisa para atingir com o meu produto ou com o meu serviço? Você percebe a diferença de você ter uma abordagem estratégica, ok? Através dessas perguntas, de como é diferente você ter uma abordagem estratégica para quando você tem uma abordagem operacional que está sempre preocupado com o que está acontecendo no dia a dia? Então, portanto, a sua liderança é extremamente importante para a sua empresa e você precisa refletir muito sobre a sua liderança para começar a mudar a forma com que você está liderando a sua empresa, para que você consiga que a sua empresa ande sozinha e que você trabalhe menos, lucre mais, ok? E tenha uma empresa que você possa crescer com tranquilidade e com sustentabilidade. Isso aqui é o que eu trouxe hoje para você de dicas para você melhorar a sua liderança. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e clica no sininho para que você seja avisado toda vez que nós publicarmos novos conteúdos. Ok? Muito obrigado e até o próximo.